Agora, lembrem que uma função f associa a cada elemento x em um conjunto D exatamente um elemento em um conjunto E. Deste modo, nós podemos formular o teste da reta vertical, que afirma que uma curva no plano xy é o gráfico de uma função de x se e somente se nenhuma reta vertical cortar a curva mais de uma vez. Assim, considerando, por exemplo, a parábola x igual a y ao quadrado menos 2, notem que se x é igual a zero, então 0 é igual a y ao quadrado menos 2. Desse modo, nós vamos ter que 2 é igual a y ao quadrado, de onde nós podemos concluir que o y é igual a raiz quadrada de 2 ou menos a raiz quadrada de 2. Ou seja, ao valor x igual a 0 estão associados dois valores, y igual a raiz quadrada de 2 e y igual a menos raiz quadrada de 2. Portanto, a parábola x igual a y ao quadrado menos 2 não é o gráfico de uma função de x. Observem que a reta vertical x igual a 0 corta a parábola x igual a y quadrado menos 2 em dois pontos. Nos pontos 0, raiz quadrada de 2 e 0 menos raiz quadrada de 2. Assim, nós também podemos concluir, pelo teste da reta vertical, que a parábola x igual a y quadrado menos 2 não é o gráfico de uma função de x. Agora, observem que, considerando apenas a metade superior, nós temos que y igual a raiz quadrada de x mais 2 é o gráfico de uma função de x. Do mesmo modo, considerando apenas a metade inferior, nós temos que y igual a menos raiz quadrada de x mais 2 é o gráfico de uma função de x. Notem que toda reta vertical corta a curva apenas uma vez na metade superior e toda reta vertical corta a curva apenas uma vez na metade inferior. Quando uma função é definida de formas distintas em diferentes partes do seu domínio, nós dizemos que a função é definida por partes. Vejamos um exemplo. F de x é igual a 1 menos x se o x é menor ou igual a menos 1 e x ao quadrado se x é maior do que menos 1. Observem que, de acordo com o valor de x, f de x é calculado de modos diferentes. Se o x for menor ou igual a menos 1, f de x é igual a 1 menos x. E se o x for maior que menos 1, f de x é igual a x ao quadrado. Assim, para eu poder determinar o valor de f de x, inicialmente nós precisamos saber se o x é menor ou igual a menos 1 ou se o x é maior do que menos 1. Aqui eu fiz uma tabela de valores onde eu escolhi x igual a menos 2, menos 1, 0 e 1. Se o x é igual a menos 2, nós sabemos que o x vai ser menor que menos 1. Então, f de x vai obedecer esta regra. Desse modo, para calcular o f de menos 2, eu vou usar a regra que está em azul. E assim, o f de menos 2 vai ser 1 menos menos 2.
Não esqueçam de colocar parênteses para vocês não errarem o cálculo. Então, f de menos 2 vai ser 1 menos menos 2. Nós sabemos que menos menos 2 é igual a 2. Então, nós vamos ter 1 mais 2, que é igual a 3. Agora, se o x é igual a menos 1, nós sabemos que o menos 1 é menor ou igual a menos 1. Então, novamente, nós vamos usar a regra que está em azul. E o f de menos 1 vai ser 1 menos menos 1. Menos menos 1 é igual a 1, então nós temos 1 mais 1, que é igual a 2. Agora, escolhendo x igual a 0, nós sabemos que 0 é maior do que menos 1. Agora, eu vou usar a regra que está em vermelho. Então, o f de 0 vai ser 0 ao quadrado, que é igual a 0 vezes 0, que é igual a 0. E se o x é igual a 1, nós sabemos que 1 é maior do que menos 1. Então, novamente, eu vou usar a regra que está em vermelho. F de 1 é igual a 1 ao quadrado, que é igual a 1 vezes 1, que é igual a 1. Olha lá, nós sabemos que o f de menos 2 é igual a 3. Então, nós temos o ponto menos 2, 3. F de menos 1 é igual a 2. Então, nós temos o ponto menos 1, 2. Ou seja, para valores de x menores ou iguais a menos 1, o gráfico de f é esta reta. Nós já sabemos que o f de menos 1 é igual a 2. Se nós tivéssemos um sinal de igual aqui, seguiria que o f de menos 1 seria igual a 1 e nós teríamos o ponto menos 1, 1. Como f de x não se comporta como sendo x², quando x é igual a menos 1, nós vamos representar isso graficamente por uma bolinha sem pintar. Então lembrem, toda vez que nós tivermos uma função definida por partes, vocês calculam o valor de f deste número onde tem o sinal de igual e representam isto por uma bolinha pintada. Já onde não tem o sinal de igual, vocês podem calcular, mas coloquem uma bolinha sem pintar, porque f não está definida naquele ponto, tá? O f de menos 1 é igual a 2, ou seja, o f de menos 1 não é igual a 1, tá? Nós sabemos também que o f de 0 é 0, que é este ponto, e o f de 1 é igual a 1. E assim, sucessivamente, nós poderíamos calcular o valor de f para valores de x maiores do que 1. Por exemplo, a f de 2 seria 2 ao quadrado, que é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. Nós teríamos que o f de 2 é igual a 4. Teríamos o ponto 2, 4. Assim, o gráfico de f para valores de x maiores do que menos 1 vai ser uma parábola. Para encerrar esta aula, nós vamos falar de algumas simetrias que uma função f pode possuir. Nós dizemos que f é par se f de menos x for igual a f de x para todo x pertencente ao domínio de f. E f vai ser dita ímpar se f de menos x for igual a menos f de x para todo x pertencente ao domínio de f. Se f é uma função par, o gráfico de f é simétrico em relação ao eixo y.
Por exemplo, se f de x igual a x ao quadrado, nós temos que f de menos x é igual a menos x elevado ao quadrado. Não esqueçam de colocar parênteses para vocês não errarem o cálculo. Onde tinha x, eu substituí por menos x entre parênteses. Menos x ao quadrado é igual a menos x vezes menos x. Menos com menos é mais e x vezes x é igual a x ao quadrado. Então, nós concluímos que f de menos x é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio de f. Ou seja, a função f, tal que f de x igual a x ao quadrado, é uma função par. Desse modo, o gráfico de f é simétrico em relação ao eixo x, o que significa que se nós esboçarmos o gráfico de f para valores de x maiores ou iguais a zero, para obter o restante do gráfico, basta refletir esta parte em torno do eixo y. Agora, considerando a função g definida por g de x igual a x ao cubo, notem que g de menos x é igual a menos x entre parênteses ao cubo, que é igual a menos x vezes menos x. Menos com menos mais, com menos, menos. X vezes x é igual a x ao cubo, que é igual a menos g de x. Então, nós temos que g de menos x é igual a menos g de x, para todo x pertencente ao domínio de g. Deste modo, nós temos que g é uma função ímpar. Assim, o gráfico de g é simétrico em relação à origem, o que significa que, se nós já tivermos esboçado o gráfico de g para valores de x maiores ou iguais a zero, basta girar esta parte 180 graus em torno da origem para obter o restante do gráfico. De modo geral, nós temos que h de x definida por x elevado a n, onde n é um número inteiro positivo, diferente de zero, é par se o n é par e é ímpar se o n é ímpar.